chuva cai sobre a natureza e a planta cresce, gerando a riqueza. O trabalhador luta com certeza para não faltar o pão sobre a nossa mesa. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. Vamos chegando, juventude, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Liberdade, pão e vida, terra, mãe, trabalho, amor, é o grito da natureza, viola de um cantador, é o povo em movimento, contra as forças da concentração, um sorriso de felicidade, a história na palma da mão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. A terra guarda a raiz da planta que gera o pão, a madeira que dá o cabo da enxada e do violão. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra você que veio participar. Paz e bem pra você que veio participar. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja o Leleô. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja o Leleá. Não importa se você é do sul ou do norte, a casa é sua, juventude, oleleu. Boa noite. Boa noite, Tião. Essa é a alegria. Você sabe que você me remeteu agora às comunidades eclesiais de base, a caminhada. Né? Alegria. Seja muito bem-vindo, Tião Farinhada, que está lá em Rio Pequeno. Como é que diz Rio Pequeno na língua indígena? Mãe. Acho que tivemos um problema com o Tião Farinhada, que está lá em Rio Pequeno, em Minas Gerais. Estamos começando, muito boa noite, né? Em primeiro lugar, muito boa noite. Estamos começando mais uma prosa da agricultura familiar, o programa da Contraf Brasil. Siga a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. Vamos fortalecer o debate e a luta dos agricultores e das agricultoras familiares, que produz 70% dos alimentos básicos que vai para a mesa de todos os brasileiros e brasileiras. Hoje a nossa prosa vai tratar de juventude e geração de renda. E nós estamos com duas mulheres convidadas para participar aqui do debate. Uma delas é a Josenilda da Cruz, do Sintra Condoí, no Paraná, secretária de Juventude da CUT Paraná. Boa noite, Josenilda, tudo bem? Boa noite, Júnior, tudo bem? Ó, vou corrigir, é Candói, senão o pessoal aqui que está assistindo vai me cobrar, Júnior. Um abraço muito especial para todos os agricultores e agricultoras familiares de Candói. Viu? Isso, agora sim. Já vou ganhar os pontos com a turma aí da agricultura familiar de Candói. Seja muito bem-vindo à nossa live, é um prazer, uma satisfação imensa compartilhar desse debate com uma companheira tão valorosa e importante como você. Mas nós não estamos sozinhos, estamos também com a companheira Luísa Dulce, que é mineira, economista, doutoranda em ciências sociais. A Luísa é freguesa antiga, né? A gente se conhece desde os tempos do Conselho Nacional da Juventude, nos debates no Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, no CONDRAF. Luísa, seja muito bem-vinda à prosa da agricultura familiar. É uma alegria, para mim, pessoalmente, é uma alegria muito grande estar, mesmo que virtualmente, encontrando uma companheira como você, de tantas lutas, de tantos debates da juventude da agricultura familiar. Seja muito bem-vinda à nossa prosa. Muito boa noite.
Boa noite, Júnior. Boa noite, Josenilda. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa atividade tão legal da Contraf, discutindo essas questões da juventude, com Farinhada aí também, meu conterrâneo de Minas Gerais, né? De Minas Gerais. Muito bom. A gente vai debater um tema que é uma questão que a gente, que é da agricultura familiar, tem uma preocupação muito grande, que é a juventude da agricultura familiar. Quando a gente fala de juventude da agricultura familiar, vem a primeira palavra, sucessão da propriedade. E a questão, combinado com isso, a produção de alimentos, a geração de renda no campo. É um desafio muito grande para a gente que é da agricultura familiar, porque a agricultura familiar sempre teve muito políticas públicas do ponto de vista compensatória. E quando você olha para a juventude sempre ficou num canto, mais afastada, sem acesso a políticas públicas mais específicas que possibilitassem os jovens ficar no campo. Para você ter uma ideia, de 1996 a 2006, segundo os dados do IBGE, 3 milhões de jovens de até 29 anos deixaram o campo. Nos mesmos dados do IBGE, de 2000 a 2010, 2 milhões de pessoas da juventude deixaram o campo, concentrado especialmente no Nordeste brasileiro. Esse é um número que nos preocupa muito, e nos preocupa muito mais em tempos de pandemia, em que a gente precisa se preocupar em manter o jovem no campo, em fazer com que a juventude fique no campo, tem a preocupação de continuar produzindo os alimentos para abastecer as pequenas cidades, abastecer o nosso país e a juventude permanecer no campo. Para começar esse debate, queria perguntar para a companheira Luísa Dulce, minha grande companheira Luísa Dulce, como é que você está vendo esse momento, Luísa? Quais as possibilidades de emancipação financeira, de geração de renda para o jovem dentro da propriedade, para o jovem da agricultura familiar? Como é que você avalia esse momento de pandemia? Vamos lá, acho que para começar, primeiro assim, nós estamos chegando hoje quase batendo os 95 mil mortos, né, pela Covid no Brasil. E uma coisa muito importante é a gente não naturalizar essa pandemia, né? Não naturalizar tudo que está acontecendo, desde as origens desse processo, que tem a ver com a forma de nós, seres humanos, nos relacionarmos com a natureza, uma forma predatória de desmatamento, né? Que começou lá naquele mercado da China, mas acho que tem muito mais a ver com a nossa forma de estar no planeta Terra. E aí, quando a gente traz essa discussão para a agricultura familiar e pensar a juventude nesse lugar, também pensar os efeitos dessa pandemia no geral no Brasil, né, e na juventude de forma mais específica. Então, quando a gente fala de geração de renda e a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê que o Brasil já, desde antes da pandemia, vinha numa situação de muita precariedade do mercado de trabalho, né? Então, quando a gente fala de geração de emprego, de rotatividade no mercado de trabalho, de geração de renda, salário, etc., a juventude sempre esteve na base da pirâmide, né? Nunca conseguiu efetivamente os seus direitos e a sua participação de forma digna no mercado de trabalho. E a juventude rural, de forma específica, que mais recentemente, né, nas últimas décadas, veio se reconhecendo dentro das políticas públicas e sendo valorizada também pelo governo, acho que é muito importante apontar isso, né? Nos governos Lula e Dilma, a gente teve um reconhecimento da valorização e da valorização da diversidade da população da agricultura familiar, né, com as mulheres, juventude, povos e comunidades tradicionais, e aos poucos foram se desenvolvendo ações e essa juventude também se organizando, como por exemplo, na Contraf, né, nos sindicatos, nas cooperativas, etc. E esse momento, acho que esse é um momento muito delicado, né, como o Júnior estava falando da pandemia, porque a pandemia está colocando em xeque, quando a gente olha para o setor, né, para o segmento do agroalimentar, né, do sistema agroalimentar, da produção e abastecimento de alimentos do campo e da cidade, colocando em xeque esse modelo concentrado hegemônico, né, dos grandes supermercados, do agronegócio, dos latifúndios, etc. E cada vez mais a gente vê a necessidade da produção da agricultura familiar, né, que produz aí, como o Júnior falou, os alimentos saudáveis. Nessa discussão da pandemia, nós estamos falando de uma crise sanitária, então nós estamos falando de saúde. E a agricultura familiar não é só trazer a questão da saúde pela questão do agrotóxico, né, da agroecologia, mas é pensar a questão de combate a doenças crônicas, como é o caso da obesidade infantil. Então, eu penso que
há muitas possibilidades para a juventude rural, né, nesse sentido de que a gente precisa, o Brasil precisa e o mundo precisa fortalecer esses circuitos curtos, fortalecer as feiras, fortalecer os mercados, fortalecer as CSAs, né, que são as comunidades que sustentam a agricultura, e repensar esse sistema de abastecimento, de produção e distribuição de alimentos. E é nesse lugar que a gente traz a questão, a importância da juventude, a importância da sucessão rural, né, como o Júnior falou, mas é preciso, para a juventude permanecer no campo, né, para os jovens, homens e mulheres permanecerem no campo, é fundamental que existam políticas públicas, porque não é uma decisão individual, né, de eu vou permanecer, mas é uma questão de condições, de acesso à terra, de educação do campo, né, de qualidade de vida, de programas de crédito, financiamento, fomento à produção. Então, acho que nesse sentido que cada vez mais a gente vê essa necessidade, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a gente vê o Estado se retraindo, né? Acho que a gente vai ter mais tempo para conversar sobre isso, assim, mas acho que é um pouco por aí, Júnior. Eu vejo como uma necessidade muito grande da juventude rural, né? Se afirmar, permanecer no campo, produzindo os alimentos com qualidade, mas, ao mesmo tempo, uma falta de apoio, né? Sobretudo estatal, sendo que também, quando a gente olha para os mercados privados, né? Que nesse momento da pandemia, com restaurantes fechados, com feiras suspensas, interrompidas, etc., fica um pouco difícil, mas eu vejo que é a juventude que vai apresentar a solução e a saída para esse momento que nós estamos vivendo. É isso aí, Luísa. Também acredito na força e na capacidade da juventude de contribuir na superação desse momento. No momento em que o mundo demanda muito por produção de alimentos saudáveis, e que a gente ainda tem tanta gente passando fome. Portanto, tratar esse tema da juventude, tratar o tema da produção de alimento é estratégico para a soberania do nosso país, para a soberania alimentar do nosso país. E aí eu queria perguntar para a Josenilda, que é agricultora familiar lá do Paraná. Josenilda, está rolando aí, a partir da construção, da luta dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, o PL 735, que é a lei Assis Carvalho, que trata de um conjunto de medidas essenciais para que os agricultores e as agricultoras familiares continuem se protegendo e produzindo os alimentos nesse tempo de pandemia. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, nesse momento, é importante ressaltar que a agricultura familiar, esse segmento que produz 70% dos alimentos básico que vai para a mesa do brasileiro, nessa pandemia, não recebeu ainda nenhum tipo de apoio para continuar no campo produzindo os alimentos. Josenilda, como é que você vê essa questão do PL 735, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora está no Senado Federal? Como é que você vê esse PL e como essa lei, sendo concretizada, pode contribuir para que os jovens permaneçam no campo produzindo os alimentos? Sem sombra de dúvida, né, Júnior, muito essencial para a agricultura. Eu acho que a juventude ela está nesse processo dessa construção dessa PL, né? Todos os dias a gente vê uma postagem do jovem pedindo para que essa PL seja aprovada. Então, tipo, sem sombra de dúvida, ela vai ser essencial para a questão da produção, da continuidade da produção, para contribuir na renda. A Luísa falava muito bem, né, que tipo, na sua fala anterior, da questão que hoje as feiras que dão condições de melhorar a renda do agricultor, tipo, não está acontecendo devido à pandemia. Várias situações de organizações para a venda do produto, nesse momento estamos com dificuldades, que é onde que gera renda para o nosso jovem, que gera renda para a nossa família, né? E hoje essa PL, ela vai ser mais do que essencial, que vai dar condição para que ele continue na produção de alimentos, na condição de produzir alimentos saudáveis, né? Que hoje o jovem que está lá na propriedade, muitos jovens hoje, está fazendo também um trabalho retorno para as propriedades dos pais, porque, tipo, trabalhava na cidade, hoje está voltando. Então, não tenho dúvida de que essa PL vai contribuir muito nesse processo para a nossa juventude e para a sua família ter condições para estar garantindo a produção de alimentos saudáveis para a nossa sociedade em geral.
Então, vamos lá, todo mundo junto nessa PL. Eu acho que a juventude está presente nessa luta também, porque ela quer continuar. Eu acho que, assim, a gente tem um grande número de jovens que, se tiver condição de permanecer no campo, ele vai permanecer. E ele se soma às nossas lutas, né? Então, eu vejo hoje muitos jovens vindo até o nosso sindicato, pedindo como que está, contribuindo nesse processo da PL. Tipo, dizendo, eu quero gravar um vídeo para que essa PL chegue às pessoas, ou seja, foi com os deputados, agora com o Senado, dizendo, eu quero que seja aprovado essa PL, porque eu quero permanecer com os meus pais na propriedade e eu quero ter a garantia da permanência do jovem lá no campo também. Então, acho que isso é muito essencial para a nossa juventude, dizer também que quer ter condições de permanecer. E essa PL, ela vai trazer essa condição nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Tipo, e a juventude é a que busca até a garantia de produzir alimentos saudáveis através das técnicas pela agroecologia, né? Eu falo muito isso porque, assim, eu tenho uma formação na área da agroecologia e eu vejo muito meus colegas também. E hoje os colegas que permaneceram, eles estão na produção de alimentos. Os que tiveram oportunidades. É bem mencionado na fala da companheira Luísa, quando ela fala, tipo, das políticas que a gente teve para a juventude na época dos governos Lula e Dilma, né? Então, tipo, essas foram fundamentais para que desse condição de muitos jovens hoje estar na propriedade, né? Então, tipo assim, a PL hoje, a gente encontra-se com as nossas políticas voltadas para a juventude meio no desmonte. E a PL, tipo assim, tem que dar condições hoje da garantia do crédito para os nossos jovens para estar na produção de alimentos lá. Ô, Josenilda, essa questão do crédito, a gente sabe que é um desafio para a juventude da agricultura familiar. Sempre quando a gente vai tratar do tema do crédito, o jovem fica assim meio que no canto da parede. É como se o jovem não é que ele não tenha capacidade, o jovem tem sim muita capacidade, mas da parte do governo, da parte dos bancos, é como se não acreditasse na capacidade da juventude. E como é que a gente vai tratar a sucessão da propriedade, produção de alimento, se a gente tem um lado do governo que não acredita na capacidade, no potencial dessa juventude de produzir esses alimentos? A gente precisa que o governo, os entes de governo, os bancos, acreditem na juventude, concedendo crédito, fazendo com que a política pública chegue até os jovens. E aí, Josenilda, eu queria perguntar para você, como mulher jovem da agricultura familiar, como é que você vê, a gente está discutindo a temática de um PL, o PL 735, que tem um crédito, um subsídio para a produção de alimentos no valor de R$ 2.500. Se for para a mulher, vai para 3.000. Se for para uma tecnologia de produção de água, vai 3.500. E temos um crédito no valor de R$ 10.000 na proposta, com 10 anos para pagar. Você, como mulher jovem da agricultura familiar, como é que você vê esse tema do crédito para a juventude e qual a importância da viabilização desse subsídio e desse crédito para a juventude, especialmente para a mulher jovem da agricultura familiar? Acho que essencial, né, Júnior, também, porque, assim, a mulher hoje que está mais à frente um pouco das atividades na propriedade, principalmente na questão, tipo, pegar historicamente, tipo assim, quem descobriu a agricultura foi a mulher. Então, acho que é ela que está lá todos os dias com os cuidados, não desmerecendo também os companheiros homens, mas, assim, acho que vale a pena relembrar isso, essa parte da nossa história, né, que a nossa juventude, as mulheres foram as que fizeram a descoberta para a agricultura familiar. São elas que estão lá no dia a dia, e isso é muito essencial, tipo, que a mulher também seja valorizada na produção. Porque muitas vezes a mulher fica como se ela estivesse fazendo apenas ajudando no serviço. E não, a mulher, ela é fundamental também no processo da produção. Ela está contribuindo, ela está no processo da produção. É ela que está desenvolvendo também as atividades
na propriedade junto com seus companheiros, né? Então, isso acho que tem que ser valorizado, é muito essencial a mulher, porque tem muita mulher também que está lá na propriedade, gerenciando a sua propriedade. Então, tipo, mais do que justo criar políticas voltadas para as mulheres. Não que a mulher apenas fique lá, que o marido sempre seja o que vai estar recebendo o crédito, que vai estar tendo acesso. A mulher ela tem que ser protagonista nesse processo. Se ela foi protagonista na descoberta da agricultura familiar, por que hoje ela não ter os reconhecimentos, né? Então, tipo assim, nós temos que ser protagonistas, sim, somos mulheres agricultoras. Eu tenho uma identidade muito forte enquanto isso. Eu hoje estou na propriedade com meus pais, mas assim, a nossa identidade enquanto mulher é de estar discutindo na nossa produção, é de estar ajudando a pensar ações que levem a nós desenvolvendo as nossas propriedades. Que eu possa contribuir, eu vejo muitos hoje, ainda lendo algumas matérias hoje, sobre questão de juventude, para refrescar um pouco a memória para o nosso debate, onde que as mulheres estão sendo essenciais. As mulheres, tipo assim, saem estudarem fora, voltam para suas propriedades com alternativas de atividades, melhorando as atividades que já tem na propriedade. Os meninos também têm as suas peculiaridades nessa parte de contribuição, mas a mulher eu olho com um lado de que ela é protagonista nesse processo, porque geralmente a mulher é desvalorizada na questão do campo. Geralmente a menina jovem acaba saindo da propriedade, porque quem tem que ficar na propriedade é o menino, é ele que vai gerenciar a propriedade. Isso é um processo histórico também do patriarcado na sociedade, que impõe que é o homem que tem que ser o chefe da propriedade. Pelo contrário, nada impede de uma menina agricultora. Hoje a gente vê tantas mulheres se empoderando na agricultura, e se tornando uma grande incentivadora nesse processo. E nada mais do que justo a gente construir, porque eu digo assim, a gente está no processo de construção dessa PL. Apenas a gente quer que o pessoal olhe para nós e aprovem o que a gente está reivindicando nesse momento. Então, nada mais justo do que as mulheres ir para esse processo e serem reconhecidas pelo seu trabalho que desenvolvem nas suas propriedades. É isso aí, Josenilda. E fruto desse trabalho, dessa luta da mulher como gestora da propriedade, é que agora no PL 735, a luta das mulheres garantiu no relatório que, por exemplo, o valor do subsídio fosse para 3 maior para mulheres e 2.500 para os homens. Porque a mulher realmente ela tem um papel muito mais importante na propriedade do que os homens, porque a sua jornada de trabalho é dobrada, não é? Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da propriedade, então, assim, é uma jornada dobrada. E a luta de vocês, mulheres, conquistou agora, por exemplo, no crédito, por exemplo, essa proposta de R$10.000, o juro só é de 0,5%. Então, isso foi uma coisa muito importante que a gente espera que se viabilize e que as nossas jovens mulheres da agricultura familiar possam acessar esse crédito. A Luísa Dulce está aí com a gente? Tô. Luísa, para encerrar esse bloco, você começou tratando dessa questão da pandemia, trazendo a questão ambiental, que é profundamente importante. Realmente, a ciência, há muito e muito tempo, vem nos avisando que essas coisas iriam acontecer e que poderiam acontecer. E o capitalismo renega a Mãe Terra. Nós temos um governo que, um outro dia, numa reunião ministerial, disse: vamos deixar passar a boiada. Passar a boiada significa desmatar mais, dar mais terra para o agronegócio e desmerecer a agricultura familiar produtora de alimentos. Outro dia, há poucos dias, a gente teve aqui uma live com o José Graziano, e ele trouxe um dado que eu gostaria de compartilhar contigo para saber a sua opinião, que 750 mil pessoas passam fome no mundo. 1 bilhão de pessoas passam muito mal. Juntando tudo, 2 bilhões de pessoas vivem em insegurança alimentar no mundo. Isso é 25% da população mundial.
Como é que você vê? E aí a gente está tratando aqui de um segmento que é a agricultura familiar, que trabalha, né, que tem uma relação, que trata a terra como uma relação de vida e trabalha produzindo alimentos saudáveis. Como é que você vê a agricultura familiar, essa questão ambiental, essa questão da insegurança alimentar no mundo? Muito, muito forte esse dado, né, que o Graziano trouxe aí para a gente discutir. Assim, queria lembrar que o último censo agropecuário do Brasil, né, do IBGE, que foi de 2017, mostrou que o Brasil segue num processo de aumento da concentração da terra, né, e a gente estava falando sobre a juventude, você trouxe esses dados no início, que a gente segue vivendo também um processo de envelhecimento do campo, né? E acho que tudo isso está ligado com esse processo mais amplo de pensar essa questão da fome, né? Nós temos total condição, nós como humanidade, né, de alimentar todas as pessoas, né? O Brasil é falado aí, é o celeiro do mundo e tudo mais, mas majoritariamente a nossa produção, mais de 80% dela é de soja e milho para exportação, né, para alimentar gado. A pecuária também, pecuária extensiva, que é uma grande questão para o Brasil hoje, como que a gente lida com essa questão do desmatamento, né? Então, eu acho que todas essas questões a gente precisa enfrentar e pensar que proposta de agricultura, que proposta de ocupação, né, das terras do Brasil a gente tem. Queria trazer também, Júnior, essa questão do meio ambiente. Completou agora em 2020 5 anos, né, da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que diz sobre o cuidado da casa comum, né? Ele está falando do cuidado da casa comum e acho que nesse contexto da pandemia pensar que a casa comum vai desde o nosso corpo, a nossa família, a nossa casa, mas o planeta Terra, né? Como que a gente quer estar nesse planeta? E nós temos sim total condição de alimentar todas as pessoas, mas o grande problema são as desigualdades. Por isso que eu trouxe esse dado dessa questão do aumento da concentração da terra no Brasil, né, que está na raiz das desigualdades sociais, econômicas, políticas do nosso país, e nós precisamos enfrentar isso, né? A juventude quer permanecer no campo, plantando alimentos saudáveis, mas é preciso ter terra, né? É preciso ter terra com acesso à água, é preciso ter infraestrutura, né, nos assentamentos da reforma agrária, nas terras da agricultura familiar. Então, nós chegamos no momento em que a gente não pode mais aceitar esse modelo predatório do agronegócio que você falou aí de passar a boiada. Queria lembrar quantos agrotóxicos, mais de 200 agrotóxicos foram já aprovados nesse primeiro ano e meio aí do governo Bolsonaro. Então, todas essas questões eu acho que nos levam a pensar que a gente precisa fazer um enfrentamento estrutural dessas questões, né? E falar, sim, que é a agricultura familiar que coloca, como você falou muito bem, o alimento saudável na mesa dos brasileiros. Nós não estamos falando de produção de soja para alimentar gado, nós estamos falando de produção de arroz, feijão, mandioca, né? Uma série de outros alimentos, verduras, frutas, etc. Então, eu acho que é um pouco isso que nós precisamos enfrentar. E o mundo inteiro está dizendo, né? O planeta, acho que essa pandemia também é um pedido de socorro do próprio planeta Terra, dizendo para a gente que não aguenta mais esse tipo de desenvolvimento predatório. Então, eu acho que nós precisamos, e aqui no Brasil a gente tem a força dos movimentos sociais, como é a Contraf, e todos os movimentos do campo, das florestas e das águas, que tem um projeto alternativo. E a gente precisa colocar esse projeto alternativo na mesa, né? Disputar ele e colocar ele em prática. Estou vendo a Elisângela aí, grande lutadora, que também participou muito desse processo do PL 735, né, que foi, sim, como vocês falaram, tenho muito orgulho também de estar muito bem acompanhada com essas mulheres de luta, né, de afirmar o lugar da mulher na produção agropecuária, enfim, de pensar, né, que não é uma ajuda, não é uma participação, mas é efetivamente a mulher é uma agricultora, né, e tem total direito de reivindicar políticas públicas e ações nesse sentido. Então, eu acho que nós chegamos aí num ponto de inflexão, né, que não dá mais para continuar da forma como estava. É isso aí, o debate está muito bom, o debate está muito quente. Nós estamos aqui debatendo com duas mulheres jovens maravilhosas, Luísa Dulce, economista mineira, e a companheira Josenilda, de Candoí. Eu estou aprendendo, Josenilda. E agora nós vamos encerrar esse primeiro bloco de música com o Tião Farinhada. Tião, você está aí? Vamos aí, estamos presentes, vamos lá! Depois de ouvir
essas falas tão empoderadas dessas duas companheiras, nada melhor do que a gente recordar o poeta Zé Pinto. Arroz e o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz e o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, mas porque não tem preguiça esse povo de pegar. Cabo de foice, também cabo de enxada, pra poder fazer roçada, o Brasil se alimentar. Arroz e o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz e o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Com sacrifício debaixo da lona preta, o inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompendo cerca com cerca, filosofia de ter paz e harmonia para quem planta o amor. Arroz e o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz e o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Peguei na pala, gritando na reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudo, juntando a companheirada e criando cooperativa para avançar a produção. Arroz e o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz e o cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Yeah, 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 la 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 la. Yeah, 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 o coração cheio de amor. Eita, coisa boa, Juninho. Tião, é bom demais. Espero que a gente, muito em breve, possa se encontrar nos debates, nos seminários, para a gente fazer um arrasta-pé com essas músicas e recordar as lutas e animar as novas lutas. É isso aí, é isso aí, Tião, muito bom. Queria perguntar para a Josenilda, abrindo esse nosso segundo bloco da nossa prosa da agricultura familiar, que hoje debate juventude e geração de renda em tempos de pandemia. Mesmo com as grandes cidades enfrentando altos índices de desemprego, agravado ainda mais nessa pandemia, mas que já eram alarmantes antes dela, deixar a zona rural para tentar a vida nos centros urbanos ainda é uma opção fortemente valorizada pela juventude rural? Essa é uma pergunta dos internautas, tá, Josenilda? Por isso que eu estava lendo, para ser fiel à turma que está acompanhando o debate. Tudo bem, Júnior. Mas, assim, falar sobre essa questão, Júnior, acho que é bem fundamental, porque ela vai definir os rumos da nossa juventude também, né? Se ela vai ser valorizada. Acredito não, tenho certeza que não, porque hoje a questão agora vivenciada na pandemia, a questão remota veio para ficar. E com certeza o trabalho para os nossos jovens nas grandes cidades já chegaram e já está precarizado pelas condições que hoje a gente sabe, e a gente vive um pouco disso agora nesse momento, onde que o jovem tem que ficar... Nós jovens somos cheios de energias, e para o nosso trabalho a gente está vivendo várias coisas ao mesmo tempo na tela de um computador. E como é que o jovem vai ter condição de fazer um trabalho desse remoto, se muitas vezes não tem condição de acesso à internet com boa, um computador que tenha condições de trabalho melhor do que o computador que ele utilizava. E verificando algumas pesquisas nesse sentido, Júnior, esses dias, eu verificava quais são as profissões que vai ter, né, para a nossa juventude. Pegava um exemplo próprio que eu vi, foi a questão da própria pessoa que vai fazer a limpeza. Com certeza, tipo, após a pandemia, vai vir vários outros materiais de limpezas que vai dar condição de ter uma boa higienização. Então, não vai bastar hoje um jovem ter a condição de trabalho, de fazer um trabalho bem feito. O trabalho hoje vai se dar muito pela questão remota, né? Então, se vai ser valorizada, não vai ser valorizada, né? Vai ser uma questão que veio para ficar, a questão do trabalho remoto, e já está precarizada e vai ser ainda mais. Então, nesse sentido, Júnior,
eu digo que a juventude que hoje permanece no campo, não é porque hoje eu estou no campo, não é porque hoje eu estou defendendo a juventude da agricultura familiar, mas ela vai ter mais condição, ela vai ter mais qualidade de vida permanecendo lá. A questão, tipo, de ter um bom trabalho, ele sabe a hora que ele tem as suas atividades, ele tem a sua rotina de trabalho, que ele tem as condições de estar fazendo o seu horário de serviço. Já na questão do jovem que vai fazer um trabalho remoto, provavelmente ele vai querer vencer a demanda de trabalho que tem ali e não vai ter, tipo assim, dali uns dias ele vai estar desenvolvendo várias situações de saúde, tipo, já tem pesquisas, até esses dias o Conjuve fez uma pesquisa e aponta vários índices de juventude já adoecendo pelas condições que hoje se encontra na pandemia, tendo insônia, muito estressado, mas é aquilo que eu falo no início da minha fala, quando você pergunta. Nós, jovens, temos muita energia, e agora, nesse momento, a gente, tudo bem, temos que nos cuidar, tudo, vamos esperar que tudo isso passe logo, para que a gente volte no normal, mas a questão do trabalho não vai voltar no normal. Tipo, grandes empresas vão dar continuidade no trabalho remoto. A gente já fez esse debate por aqui e a gente já teve várias falas nesse sentido de que mostram isso, que o trabalho remoto veio para ficar. Muito bem, Josenilda. Queria provocar um pouco mais no debate a partir dos elementos que você traz na sua fala. Quais ações podem ser feitas do ponto de vista de políticas públicas para que o campo seja um espaço de oportunidade e de possibilidades para a juventude da agricultura familiar? Quais as principais ações podem ser feitas? Para nós que já estamos nessa trajetória, né, Júnior, tipo, sempre provocamos a nossa juventude a permanecer na luta por acessos a essas políticas. E a gente, já há um bom tempo, a gente vem discutindo as nossas políticas, né? Primeiro, acho que a gente tem que discutir acesso à educação, acesso à permanência para os jovens no campo, acesso à terra, né? Temos que buscar a questão da renda, melhorar as condições de políticas públicas para a nossa juventude que dá essas condições do jovem permanecer lá. Eu falo isso, Júnior, porque eu gosto muito nas minhas falas de falar alguns exemplos que embaseio e que mostra para quem ouve também, né? Tipo, vários exemplos que estão dando certo, que acessaram algumas políticas públicas, né? Hoje, para o jovem permanecer no campo, a gente precisa ter essas condições das políticas públicas, mas elas não vão vir ou alguém vai definir para a gente. A nossa juventude hoje, ela precisa dizer o que ela quer, o que faz com que ela fique lá no campo, o que eu preciso para ter condições para mim permanecer lá. Então, a gente precisa estar mais do que nunca organizados nos nossos grupos. A gente tem várias fontes de conseguir as nossas lutas através da nossa classe hoje, enquanto trabalhadores na agricultura. A gente tem isso. Eu acho que a Contraf tem um bom papel fundamental na construção dessas políticas para a juventude, e eu acho que a gente precisa dar condições, sim, e precisa permanecer. Mas o jovem tem que vir junto com a gente, tem que dizer o que a gente quer. Se é acesso à educação que eu quero, como são os meios que eu quero para mim ter condições? É acesso à educação para mim voltar para a atividade, melhorar na minha produção lá com meus pais, para dar mais qualidade de vida para mim? Que maneiras que eu busco essas políticas? Como eu quero que seja? Tem que dizer, nós jovens hoje somos o presente. Então, se a gente quer melhorar o nosso futuro, a gente precisa dizer agora. E a gente tem os meios, a gente tem as nossas secretarias de juventude, a gente precisa fortalecer ainda mais nesse sentido. Mas, assim, não basta o Júnior ou a Josenilda que está aqui hoje, que somos pessoas que estamos na frente de uma secretaria de juventude, a própria Heloísa, que teve frente de um bom trabalho aí com a juventude. O jovem tem que se somar nessa luta. Então, a gente precisa, sim, de trazer mais jovens para essa nossa luta, e o jovem tem que dizer o que ele quer. Se é que ele quer permanecer lá no campo,
ele tem que nos falar. A gente tem que buscar as nossas... Não podemos ficar quietos. Nós, jovens, temos que, sim, falar o que a gente quer. E a gente precisa que o que a gente quer, os outros ouçam. Porque, às vezes, o que eu, jovem, estou necessitando para mim permanecer no campo, é necessidade de vários outros jovens. E a gente se somando junto, buscando junto as nossas políticas, a gente vai longe, a gente busca. A gente já conseguiu muito na nossa história de juventude, várias políticas voltadas para a juventude. Muitos foram os acessos que a gente teve com a questão de ter acesso a uma faculdade. Qual filho de agricultor que tinha, tempos atrás, acesso a uma faculdade? Hoje, vários colegas com mestrados, até doutorado. Por que não um agricultor ter todas essas condições? Mas é que muito jovem foi para a luta para conseguir essas políticas voltadas para a educação. Eu sou uma jovem que hoje eu tenho uma faculdade, mas foi graças a essas políticas que eu consegui. Foi uma política que eu não deixei de viver na agricultura para mim poder. Muitos colegas meus já não conseguiram ter essa mesma condição que eu tive. Muitos tiveram que deixar as propriedades com os pais e eu vim para a cidade para ter acesso à educação. Eu digo que graças a minha, eu consegui, porque ela era forma de alternância e eu conseguia ir a cada 15 dias para a faculdade e 15 dias eu estava na propriedade com meus pais, ajudando no processo da produção de alimentos com a minha família. Então, tipo assim, jovens, a gente precisa estar junto nessa luta, a gente precisa construir. Eu acho que a gente está vivendo agora num momento bem difícil, mas a gente não pode simplesmente dizer que os outros digam o que a gente faz. A gente tem que ir à luta sempre. Primeiramente, eu acho que na minha concepção, como jovem, a gente tem que ir à luta. É isso aí, Josenilda. E eu costumo sempre refletir o seguinte: não dá para pensar o campo, do ponto de vista da agricultura familiar e da juventude, somente olhando para a política agrícola. É preciso pensar nos demais, esses elementos que você traz, é muito importante, porque é fundamental que se pense nos demais direitos de cidadania. O jovem do campo precisa ter acesso a equipamentos culturais, precisa ter acesso a uma educação voltada para o micro ou para o território que ele está inserido. Nós não podemos tratar as políticas de juventude ou as políticas para a agricultura familiar somente do ponto de vista das políticas agrícolas. É preciso pensar nos demais direitos de cidadania para que o campo seja um lugar tão bom de se viver como qualquer outro lugar. Eu gostaria de chamar a companheira Luísa Dulce. A Luísa atuou no Ministério do Desenvolvimento Agrário e contribuindo no CONDRAF. Luísa, quais são as principais perdas do ponto de vista de política pública desde o golpe parlamentar aplicado na presidenta Dilma até os momentos atuais? Quais foram as principais perdas do ponto de vista de política pública que a nossa juventude teve? Acho que foram muitas perdas, né, Júnior? Assim, pensar o que foram esses, desde 2016, né, esses 4, 5 anos desde o impeachment da presidenta Dilma. Lembrando que essa luta, como bem a Josenilda falou, acho que tem até pouco a acrescentar aqui, mas assim, é a luta dos movimentos, né? A luta das mulheres, é a luta das juventudes, é a luta de todos e todas que estão construindo, né, esse agricultura familiar no Brasil e as organizações. Então, assim, foram muitas perdas, justamente, acho que nesse sentido que a Josenilda falou muito da participação, né? Você falou do CONDRAF, falou do Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, houve muitas perdas de espaço, né, de participação. E aí não é só uma perda de ir lá, participar e dizer o que é, mas é porque efetivamente esses segmentos, como é da agricultura familiar e tantos outros, né, que são maiorias em termos numéricos, mas são minorias políticas no Brasil, deixaram de fazer parte dessa da agenda governamental, do orçamento do governo, né? Não são segmentos, não são pessoas que são levadas em conta quando está se distribuindo os recursos e planejando as políticas. Então, eu acho que essa dimensão da participação, ela diz muito sobre tudo o que aconteceu. Eu falei sobre a questão dos agrotóxicos, você falou
sobre a questão de, né, o ministro Ricardo Salles falando de passar a boiada, isso tudo também é muito simbólico, mas não é só simbólico, né? A gente está falando efetivamente de políticas que foram destruídas. No primeiro dia, né, que a presidenta Dilma saiu, desceu a rampa do Palácio do Planalto, às 5 horas vem um diário oficial extraordinário e extingue o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E com ele todas as políticas, e a gente viu alguns remendos aí no governo Temer e hoje não existe mais, né? Todas as políticas que eram do MDA hoje estão no Ministério da Agricultura, que é dominado pelos ruralistas, né, que estão também no INCRA, decidindo sobre a demarcação de territórios quilombolas, acabando com a política de reforma agrária. A Josenilda falou da educação do campo, o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, foi extinto, né? Isso tudo diz muito sobre que projeto esses governos têm, e aí acho que é muito bom ver, né, a juventude na luta dizendo, nós vamos resistir. Eu acho que isso tudo é importante, e aí muitas outras ações, eu acho que lembrar também do que foi a violência, né, da emenda constitucional do teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, que congelou os gastos do Brasil por 20 anos, né, gastos de educação, de saúde, tantos outros. Nenhuma família assentada, nós estamos falando disso também, acho que é importante. O PA, que praticamente acabou, os movimentos aí estão na luta para manter o PA e o PENAI, mas são muitas políticas, né? As políticas de incentivo à agroecologia que estavam começando, né, a ganhar força, a ganhar espaço no governo, também foram totalmente extintas. E eu acho que um corolário disso tudo que a gente está falando aqui é o aumento da violência no campo, né? Uma violência que vem sendo estimulada tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil. Então, esse presidente que está aí, ele estimula uma violência civil contra as populações do campo, das florestas, das águas. E a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, tem mostrado que os assassinatos e outras formas de violência têm crescido. Então, acho que nesse sentido que a Josenilda falou, das políticas públicas como conquista dos movimentos, e aí eu queria lembrar aqui do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, né, que a Contraf Brasil participou ativamente na construção desse plano. Eu também estava lá no MDA quando a gente teve essa importante conquista, que na verdade é uma carta política das juventudes rurais, né, foi lançado aí às vésperas do golpe contra a presidenta Dilma, mas resume um pouco de toda essa discussão e toda essa trajetória, né, de luta das juventudes do campo, das florestas e das águas, pensando uma coisa que foi falada aqui já, que é essa diversidade dessa juventude, né? Quando a gente fala de sucessão rural, a gente tem que pensar que tem uma diversidade de perfis de jovens, jovens com terra, com pouca terra, jovens sem terra, jovens dos vários biomas brasileiros, né? Jovens com várias inserções também na sua terra, né? Que tem apoio da família, que não tem a dimensão da educação, que eu acho que é fundamental e foi colocada aqui. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado. E tudo isso parou de ser pensado, né? Então, a agenda da juventude, a gente vê tantos jovens que estão em sindicato, que estão em cooperativas, que não podem mais travar essa luta da juventude porque tem outras questões que estão se colocando na pauta, e acho que é fundamental, por isso a gente está aqui, né? Falando sobre juventude, falando sobre juventude rural, falando sobre sucessão rural. Mas é isso, nesse contexto de perdas, mas nós não podemos ficar para sempre reclamando das perdas, né, e vendo elas acontecerem. Eu acho que a bola está com a gente, né? A gente tem agora essa tarefa de contornar, de dar a volta por cima, de construir alternativas, né, de apontar esse caminho para o Brasil. Acho que é um pouco aí, nesse sentido. Isa, a gente tem visto todo esse cenário que você descreve com muita propriedade, e estamos acompanhando no parlamento brasileiro contribuições que são e ganhos da classe trabalhadora muito importante. Por exemplo, a gente teve a Lei Aldir Blanc, né, que é uma conquista dos trabalhadores da área da cultura. Agora, nós, agricultores e agricultoras familiares, tivemos a aprovação da Lei Assis Carvalho na Câmara Federal, que agora vai para o Senado. Para encerrar esse bloco, eu gostaria de ver e ouvir a sua opinião sobre essa relação do parlamento com a sociedade nesse momento de pandemia, em que a gente ainda não pode ir para a rua, fazer as manifestações, lutar nas ruas pelos nossos direitos. Como faz para garantir
que essas leis, como a Lei Aldir Blanc, como a Lei Assis Carvalho, que é uma luta da agricultura familiar, possa se concretizar para os trabalhadores e as trabalhadoras? Como é que você está vendo esse momento de lutas? É muito importante, assim, né? São guerreiros e guerreiras, nossos deputados e as nossas deputadas que estão na oposição no Congresso Nacional, aprovando, né, e fazendo esses debates, como essas duas legislações que você falou, Júnior. E eu acho que, assim, nós precisamos cada vez mais cobrar desses parlamentares, né? Quantos parlamentares, por exemplo, são eleitos com votos da agricultura familiar e estão lá legislando contra nós? Né? É preciso que a gente cobre desses parlamentares, é preciso que a gente saiba muito bem o que eles estão fazendo. Esse ano é ano de eleição municipal, né? A gente sabe que a eleição municipal também é um palco importante para as eleições federais e estaduais que vão acontecer daqui a 2 anos, e eu acho que nós temos que exercer a nossa voz aonde for possível. É lamentável essa situação da pandemia, em que a gente não pode realizar, por exemplo, audiências públicas com presença, né, efetiva lá no Congresso Nacional e nas assembleias estaduais, mas eu acho que é isso, é pressionar de todas as formas que for possível, com live, né, com e-mail, e, se possível, ter um contato direto com os parlamentares, enfim, fazer barulho. Eu acho que é um pouco isso que a gente está precisando, e denunciar, né, todas essas questões que foram colocadas aqui. Eu acho que é fazer valer o nosso voto também, né, e pensar, prestar muita atenção em que tipo de parlamentar que nós estamos elegendo, porque é isso, na hora em que a gente precisa, o governo federal não está aí, mas o parlamento a gente tem possibilidade de ter nossos aliados, e precisamos eleger mais trabalhadores para o Congresso, né? Precisamos eleger mais trabalhadoras, agricultoras, agricultores, trabalhadores do campo e da cidade. Eu acho que é um pouco isso. O Congresso também, mais mulheres, né? O Congresso espelha muito as desigualdades que existem na sociedade brasileira, e nós precisamos mudar isso. E acho que a gente muda isso com organização popular, né? A gente muda isso com enfrentamento coletivo. Então, vejo como uma trincheira muito importante, mas que ela precisa desse apoio, né? Ela precisa desse suporte, dessa base dos movimentos organizados, para que efetivamente os deputados se sintam pressionados, né? Porque senão eles ficam lá no ar-condicionado de Brasília ou das suas casas e a coisa não anda, né? Só piora. É isso aí, Luísa. Nós estamos encerrando mais um bloco da nossa prosa da agricultura familiar. Queria aproveitar para fazer o registro da companheirada que está nos acompanhando nesse momento. A Raimunda Maria de Fátima Monteiro, um grande abraço, um grande cheiro. A Noemi, lá do estado do Pará, também mandar um abraço todo especial para toda a juventude do JAF, Juventude da Agricultura Familiar do Pará, que acompanha a nossa prosa e esse debate da juventude. Nos acompanha também o Saulo Amorim, da FETRAF Bahia, o Ricardo Desmond, que é de Itabuna, a Maria Eliana, nossa secretária de formação da Contraf Brasil. Os baianos aqui estão com presença forte hoje. Um grande abraço para todos os agricultores e agricultoras familiares da Bahia. Nos acompanha o Sandro Vito, a Dinorá Silva, lá do Pará. Dinorá, você está devendo um peixe para a gente. Assim que passar a pandemia, a gente vai aí comer peixe. Nos acompanha o companheiro Lázaro de Souza Bento, lá do estado de Goiás, o Neilton Miranda, o João Santos, Gênesis da Fonseca, o Bill Souza do Maranhão, o Alex Potiguar, aqui do nosso querido vizinho Rio Grande do Norte, a Arlete Silva, da terra de São Francisco do Canindé, aqui no Ceará, o César Gondim de Tabuleiro do Norte, o Neilton Miranda, né? Por favor, as cooperativas de crédito precisam aparecer nesse cenário. É uma proposta para a gente debater numa live próxima, e debater o cooperativismo de crédito. A Elisângela Araújo, nossa suplente de deputada federal, lá de São Domingos, na Bahia, manda um abraço todo especial. Vivi Almeida. Enfim, vários companheiros e companheiras. No outro bloco a gente registra. Essa é a prosa da agricultura familiar. Acompanhe a gente pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Vamos fortalecer a luta da agricultura familiar nas redes, a luta de quem produz os alimentos para colocar na sua mesa. E agora vamos de música com o companheiro Tião Farinhada. Vamos lá, Julinho, reforçar a prosa da juventude camponesa.
cidade, desaprendendo a vida de agricultor. Não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. Não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. No interior a juventude é muito unida e se reúne em grupos para conversar. Eles refletem, estudam e debatem, todos ajudam e faz o grupo andar. Não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. Não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. E viva a juventude camponesa! Viva a agricultura familiar, viva a juventude camponesa! É isso aí, estamos voltando com o nosso último bloco da prosa da agricultura familiar. É a live da Contraf Brasil. Hoje no debate Juventude e Geração de Renda. Nós estamos aqui com a participação da Josenilda Cruz, do Cintraf Candoí, no Paraná. A companheira economista Luísa Dulce, minha companheira de longas batalhas. E o nosso companheiro Tião Farinhada, não é também mineiro. Aproveitar, eu queria fazer uma correção do primeiro bloco. Na verdade, são 750 milhões de pessoas que passam fome de forma aguda no mundo. Isso é um número muito preocupante, que a gente precisa reverter isso. E reverte isso investindo na produção de alimentos saudáveis, na agricultura familiar camponesa, no nosso país e no mundo. Gostaria de continuar aqui, fazer alguns registros dos companheiros e companheiras que acompanham essa prosa. Companheiro João Santos, do Pernambuco, Leidiana Cruz, Bill Souza, do Maranhão, Marta Souza, a companheira Cleonice Beck, do Rio Grande do Sul, Josana Lima, de Riachuelo, Cleoneide, o Washington, nosso companheiro que está lá em Altos, no Piauí também em Altos está o nosso companheiro Antônio Chaves, a Rosana Vieira, de Cruz das Almas, o Luiz Fernando Santana. Enfim, a gente está aqui com a participação de companheiros e companheiras, com a audiência, né, de companheiros e companheiras de todos os cantos do nosso Brasil, acompanhando essa prosa da agricultura familiar, debatendo juventude e geração de renda. Para esse bloco final, eu gostaria de convidar a companheira Josenilda Cruz para fazer as suas considerações finais e deixar o seu recado para a juventude da agricultura familiar do nosso Brasil. Josenilda, é contigo. Falar para a nossa juventude, né, se somar ainda mais nessa luta, né, Júnior, da PL, a 735, a Lei Assis Carvalho. É uma forma da gente mostrar nossa cara enquanto juventude e dizer assim, que a gente precisa, eu reforço o que eu falei no bloco anterior, que a gente precisa mais do que nunca dizer o que a nossa juventude quer. Então, dizer para essa juventude que está aí nos assistindo que vamos à luta. A gente só vai conseguir o que a gente quer enquanto jovem se a gente for à luta, da gente dizer o que a gente quer, da gente se somar. E acho que nesse momento, mais do que nunca, nesse momento difícil aí da pandemia, a gente precisa sim se somar a essa luta, porque ela é uma luta nossa também. Para a juventude permanecer no campo, a gente tem que se somar às lutas que deem condições da permanência do jovem no campo. É uma das coisas que eu quero reforçar e dizer, vamos lá, juventude, vamos gravar nossos áudios, nossos vídeos aí, tirar fotinho aí e mandar. Vamos fazer com que as nossas redes sociais, que é o meio que a gente tem hoje, aí para estar se mobilizando, dizendo o que a gente quer. E a juventude domina muito bem essa ferramenta aí. Nós estamos aprendendo um pouco a nos movimentar para essa ferramenta de fazer novas lutas, né, através. Mas precisamos, sim, mais do que nunca, aí, compartilhar as nossas informações e nos somar enquanto juventude nessa luta. E, assim, dizer para a nossa juventude e reforçar o nosso lema, que o nosso lema enquanto juventude da agricultura familiar
é a juventude organizada e sociedade transformada. Mas para isso a gente precisa ir à luta e se somar às nossas organizações aí que estão presentes, dando esse suporte para a gente. Então vamos lá, juventude, vamos lá se somar. Tem muita gente acompanhando aqui do município e eu vou reforçar novamente, não é corrigir o nome, Júnior, mas é Candói, viu? O povo de Candói tem que ter paciência comigo. É isso aí, Josenilda. A gente precisa que a nossa juventude da agricultura familiar ocupe esse lugar das redes sociais. Nesse momento que a gente não pode ir para a rua fazer as manifestações na rua, a gente pode continuar se manifestando, fazendo a luta pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, aqui pela Prosa da Agricultura Familiar. Então, a gente, através da nossa companheira Josenilda, quer reforçar o convite para que todos os jovens da agricultura familiar se inscrevam nas nossas redes sociais, participem do debate junto com a gente, porque a luta do PL 735 está só começando. Vencemos na Câmara, precisamos vencer no Senado e depois precisamos que tenha a sanção presidencial para que o projeto chegue aos agricultores e às agricultoras familiares. Fazer o registro da participação aqui acompanhando com a gente, do nosso coordenador-geral, Marcos Rochinski, também paranaense, o coordenador da FETRAF Bahia, companheiro Rosival Leite, um abraço e um cheiro especial para a nossa grande companheira Vívia, né, e todos os companheiros e companheiras da FETRAF Bahia. Já falei do nosso coordenador de finanças, o companheiro Lázaro Souza Bento, e mandar um abraço para toda a companheirada de Goiás, também ali vizinho de Goiás está acompanhando a nossa live desse momento, o companheiro Anaildo, do Distrito Federal, em torno, né, que estão lá fazendo uma produção maravilhosa de produtos da agricultura familiar, entregando para mais de 10 mil famílias ali no Distrito Federal, em torno. Dito isso, vamos chamar, sem delongas, a nossa companheira Luísa Dulce para fazer as suas considerações finais. Antes de tudo, Luísa, dizer que foi um prazerzão, uma satisfação muito grande ter você participando de uma live nossa da Contraf Brasil, fazendo esse debate sobre juventude. Eu não vou dizer que a gente vai se encontrar aí nas fronteiras, porque nós estamos todos os dias nas fronteiras de luta, seja nos espaços físicos ou nesses momentos de redes sociais, fortalecendo a luta da agricultura familiar, fortalecendo a luta, fortalecendo e construindo a luta de um projeto de desenvolvimento alternativo, com justiça social, né, com equidade. Queria parabenizar o seu trabalho no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi um grande trabalho que você fez, e a sua luta todo dia contribuindo junto conosco na trincheira da construção desse projeto. Então, muito obrigado. A Prosa da Agricultura Familiar vai estar sempre de braços abertos para receber você, para a gente fazer esses debates, né? Então, agradecendo muito, queria passar para ti, para você deixar o seu recado para os jovens da agricultura familiar do nosso Brasil. Ô, Júnior, muito obrigada. Eu queria também dizer assim que desde aquele período do MDA, né, que a gente se conheceu, eu aprendi tanto com você. Tá aqui o Marcos Rochinski, Elisângela, Severine, queria deixar um abraço muito grande para ela, que sempre foi uma pessoa que aprendi muito, e sou uma jovem da cidade que me sensibilizei, né, acho que para sempre aí com a luta do campo, entendendo a importância, né, estratégica da juventude, a importância estratégica da agricultura familiar, das mulheres rurais, e certamente estamos juntos na luta, com certeza. E queria só reforçar algumas coisas que a Josenilda falou também, dizer que foi um prazer conhecê-la, né, estar aqui com ela, o Farinhada também, que é meu conterrâneo, já de outras épocas, já conheço. Mas é um pouco isso, né? A gente, como eu falei no início, não podemos normalizar esse período e tudo isso que está acontecendo na pandemia e não queremos voltar ao normal, né? O normal de antes não nos serve. O normal de antes é desigual, é opressor, né? Não tem lugar para a agricultura familiar conviver com o agronegócio. E aí, por tudo isso que a Josenilda falou, eu acho que é isso, assim, nós já temos um caminho, né? A construção da agroecologia no Brasil e muitos outros projetos latino-americanos também, né, dos nossos países irmãos, mostram a questão do bem viver, mostram para onde que a gente quer ir e a gente precisa ir, né, para fazer o que o Papa Francisco falou, que é cuidar da casa comum, né, estarmos aqui nesse mundo de forma harmônica, seres humanos e natureza,
Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a juventude tem esse papel, né, de colocar todo esse aprendizado que está sendo desenvolvido nas escolas famílias agrícolas, nos cursos do Pronera, né, nos cursos de agroecologia, e acho que é um pouco isso, assim, me coloco um pouco nesse lugar também de parceira, né, estou sempre à disposição da Contraf Brasil para tudo que for preciso, enfim, aprendo muito com vocês, é um grande prazer estar aqui, e é isso que você falou, a gente vai continuar nessa trincheira de luta, né, durante muitos anos, sabemos que as dificuldades são muitas, mas é justamente por isso que a gente não pode se retirar da luta. Então, estou muito, muito feliz mesmo de te rever e de estar aqui nesse espaço. Um grande prazer. Um abraço para todo mundo. É isso aí, Luísa. Continuamos firme na luta da agricultura familiar para produzir alimentos saudáveis e buscando sempre que os nossos jovens da agricultura familiar sejam inclusos com políticas públicas cada vez mais específicas. A produção de alimentos é estratégica para a soberania do nosso país e a juventude precisa ser tratada no centro desse debate. Por isso, vamos continuar a luta por políticas públicas mais específicas. Nesse momento, a agricultura familiar brasileira luta pela aprovação do PL 735, a Lei Assis Carvalho, que trata do crédito emergencial para a agricultura familiar. É um conjunto de medidas, desde um subsídio para a produção de alimentos no valor de R$ 2.500 para os homens e R$ 3.500 para mulheres. Há um crédito no valor de R$ 10.000, com 10 anos para pagar, com 1% de juros para os homens e 0,5% para as mulheres. Além de medidas de um PAA emergencial, renegociação da dívida dos agricultores familiares. Todas essas medidas são fundamentais para que os agricultores familiares continuem se protegendo e produzindo os alimentos nesse tempo de pandemia. Portanto, a gente quer pedir a solidariedade de toda a sociedade brasileira, do campo e da cidade, para que o Senado Federal coloque em votação e aprove essas medidas para que possamos continuar produzindo os alimentos. Essa é a prosa da agricultura familiar. Toda semana, na segunda-feira, às 19 horas, nós estamos debatendo um tema da agricultura familiar. Hoje é juventude e geração de renda. Na próxima semana, nós estaremos de volta debatendo o tema das mulheres agricultoras familiares. Acompanhe a gente pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. O debate é nas redes. Esse espaço também é nosso. Vamos ocupar junto. E para encerrar, agradecendo demais a audiência de cada companheiro e companheira que tirou um tempo para acompanhar esse debate com duas valorosíssimas companheiras, Josenilda Cruz, do Sintraf Candói, do Paraná, e a companheira Luísa Dulce. Também tivemos a brilhante participação do nosso companheiro Farinhada, que vai, com muito brilho, com muita alegria, com o seu jeito alegre mineiro de ser, encerrar. É contigo, Tião. Muito obrigado. Muito boa noite para você. Esperamos também continuar contando com você em outras lives. Beleza, Júnior. Estamos à disposição. Agradecer a Luísa, né, por estar aqui, a Josenildo, conhecendo ela aqui, mas já vi a força, né, da juventude na fala dela. Ô, Júnior, nós aqui na Zona da Mata, nesse cantinho aqui de Minas Gerais, nós, através do PL, do Rogério Correia, nós criamos o Polo da Agroecologia. Eu tive a honra de ser um dos articuladores, né, para a construção do polo. E o ano passado, em setembro, né, Luiz, nós criamos também, lançamos a Frente Parlamentar pela Agroecologia. Eu estou servidor do mandato do deputado Betão, que é do Partido dos Trabalhadores da Zona da Mata, de Juiz de Fora, e a gente tem um bloco, né, que está assim, pautando a agroecologia, com assessoria disponível para fazer esse trabalho, para acompanhar a agricultura familiar. Porque a gente acredita que esse é o caminho, né? Que para ter uma produção diferenciada e ter alimento na mesa do nosso povo, sem veneno, a gente precisa da política. Eu sou também do movimento quilombola, né? Nós estamos fazendo as caravanas da agroecologia quilombola também, a Luísa tem acompanhado isso. Nós estávamos prontinho, né, Luísa, para estar com o pé na estrada agora, né? Realizando a caravana quilombola da agroecologia por toda Minas Gerais, e o nosso sonho um dia é fazer de novo a caravana nacional, né? Que a gente fez aquela em preparação do ENA, do terceiro ENA, e se Deus quiser,
nós vamos ter a oportunidade de fazer a caravana nacional. Então, esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu, nesse olhar cor de anil, no verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo sumiu. No verde a esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. O amarelo são os campos floridos, as fases que agora é rosada. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é um mundo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Viva a agricultura familiar! Um axé, um grande abraço para todas e para todos.